Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Frequência do Saber, um podcast em coprodução do Grupo Otimoneiro de Comunicação e UniLaSalle. A gente está lançando esse episódio hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E vamos falar sobre isso. Qual a importância e o que devemos refletir no Dia da Consciência Negra. Aproveita que está passando por aí, enquanto tocar a vinheta, já te inscreve no nosso canal. Já voltamos. E para falarmos sobre, então, o que devemos refletir no Dia da Consciência Negra, eu recebo Lúcio Almeida, professor de graduação e pós-graduação da UniLaSalle, e João Marcelo Rodrigues, acadêmico de Direito da UniLaSalle. Sejam bem-vindos aqui ao Grupo Otimoneiro, nosso estúdio de podcast. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Primeiro podcast de vocês, não? Aqui sim. Aqui sim, já estão acostumados já. Já é o primeiro podcast? Sim. Então tá bom. Professor, queria começar a gente refletindo um pouquinho, já que é a primeira vez que o Brasil inteiro tem o Dia da Consciência Negra, né, como um feriado, a importância da gente ter, inclusive, se não estou enganado, o 20 de novembro, a ideia do Dia da Consciência Negra nasceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso, nasceu aqui, olá a todos, né? Obrigado pela oportunidade. Nasceu aqui no Grupo Palmares, né? Final da década de 70 e começou a se desenvolver essa ideia a partir da década de 80, né? Especialmente aqui em Porto Alegre. O movimento negro MNU levou isso adiante, né? Nós tivemos um processo de democratização no país que fez com que datas, né, comemorativas, datas referentes à participação da população negra viessem à tona, sobretudo como uma forma de fazer um contraponto, né, ao 13 de maio. Porque, de fato, no Brasil, o 13 de maio significou muito pouco do ponto de vista concreto para a população negra, né? Até o pessoal brinca bastante, estudiosos brincam, 14 de maio, na verdade. O que aconteceu no 14 de maio, né? Então, o 20 de novembro nasce numa tentativa de trazer, né, reflexões mais profundas acerca da realidade do negro e da negra no país. Acho que de uma forma muito aprofundando até isso, eu tenho uma noção, do ponto de vista jornalístico, social e tudo, de que a pauta do racismo ou antirracismo, né, as pautas antirracistas, elas são as mais importantes numa reconstrução da nossa sociedade hoje. E a gente fala, e daí muita gente não sabe o que é, por exemplo, ouve falar entre racismo institucional, racismo estrutural, que eu acho que até melhor, é mais amplo, né, e mais profundo, e não compreendem o quanto é isso. Muita gente, de repente, vai ter um tema sobre isso, vai ter contato com o tema hoje, mas não consegue compreender o quanto esse racismo estruturado que vem lá de trás está influenciando até hoje em toda a população brasileira, mas principalmente na negra, né? Uhum. O que a gente pode aprofundar para que as pessoas possam ter uma consciência maior sobre isso? Sobretudo o investimento na educação, né? Passa por isso, passa pela valorização dos professores e professoras nas escolas de ensino fundamental e médio, né? A adoção daquela disciplina de estudos sobre a história da África e do Brasil. A 13029, se não está enganado. Né? Na verdade, é a 10.639. Ela já foi revogada pela 11.645 de 2008, se eu não estou enganado, que, diferente da 10.639, na qual se fazia referência à população negra, né? A 11.645 faz referência à população negra e à população indígena. Então, aos povos originários também, né? Isso mesmo. Então, o combate adequado ao racismo, ou a promoção de uma política antirracista, passa por uma educação pública de qualidade, né? O Brasil precisa, de fato, assumir, né, esse compromisso. Caso contrário, fica muito paliativo, né? De modo que, sem um projeto de educação de qualidade para o país, a gente não consegue avançar nessas questões. Outra questão que é importante, que quando a gente vai estudar a formação do Brasil, seja pela perspectiva da autenticidade, né? Tem autores que apontam que o Brasil é um país que tem um povo único, uma cultura única, né? Aqui eu poderia citar o autor da obra Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, e outros autores que apontam que nós não temos autenticidade, portanto somos um país da inautenticidade. Aqui o Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil. Ainda que a gente adote esta ou aquela perspectiva,
é importante mencionar que em todas as duas a participação da população negra foi fundamental. Então, se a gente for estudar a economia no país, o capitalismo nascente no país, não tem como estudar um capitalismo nascente no país sem estudar a contribuição da população negra. Se a gente for estudar a educação da mesma forma, a questão da saúde da mesma forma. Então, tu disseste bem, né, quando a questão do racismo institucional, racismo estrutural, a questão racial, ela estrutura todos esses aspectos da vida humana no Brasil, né? Seja a economia, né? Seja a educação, seja a saúde. Então, para enfrentar isso, a gente precisa, sim, de um sistema educacional de um bom nível, né? Hoje a gente não tem isso, né? Os professores praticamente são cobrados por um conteúdo antirracista em sala de aula, mas nós sabemos a realidade desses professores no país, em boa parte abandonados, né, pelo poder público e com remunerações bem abaixo, né? Então é importante a gente pensar numa solução do ponto de vista social e coletivo, né? Por quê? Porque, de certa forma, as soluções que a gente verifica na mídia, nas redes sociais, são soluções muito pautadas no indivíduo, iniciativas individuais, às vezes com viés neoliberal, né? Há um antirracismo neoliberal no país, há um antirracismo que aponta saídas pautadas na iniciativa do indivíduo, que eu acho equivocado. Eu acho equivocado o antirracismo proposto por algumas empresas, né, no qual não se mexe na estrutura. Então, o primeiro passo para mexer nessas estruturas é, de fato, investir muito na educação. Muito. Na educação fundamental, educação média, sobretudo porque isso atinge em cheio a população negra, né? Educação pública de qualidade atinge em cheio a população negra neste país. Me parece novamente equivocada a ideia de um antirracismo de mercado, de representatividade. Vejo isso com muita desconfiança. Tá? João, fala pra gente como é que foi a tua tomada de decisão para entrar no direito e como é que essa pauta, né, sobre as questões antirracistas e racismo dialogam com a tua escolha de curso, mas com a tua vida também. Sim. Primeiro eu gostaria de agradecer o espaço, né, essa iniciativa do O Timoneiro com o La Salle. E eu, como eu entrei na universidade, foi depois de anos jogando futebol. Então, eu era jogador de futebol e no campo do futebol a gente também percebe práticas de racismo, tanto em nível com os colegas, professores, treinadores, tanto com a torcida, adversários, enfim. Então, a nossa vida toda, seja no futebol, seja na educação, é pautada também por fenômenos de racismo. Então, a gente percebe o racismo latente, cotidiano, nesses espaços. Então, quando eu decidi parar de jogar futebol e entrar na universidade, eu também me deparei com o fenômeno do racismo. Como? Percebi que no lugar onde eu estava, com os colegas, eu não me via naqueles ambientes. Por quê? Porque não tinha pessoas negras na faculdade de Direito. Então, são poucas ainda. Quando tu vai numa universidade, seja pública, privada, ainda tu vê poucas pessoas negras e muitas pessoas brancas. Então, a partir disso, foi me gerando um desconforto também por conta disso. E a partir disso também eu quis trazer a pauta antirracista e, por projetos também, grupo de pesquisa, estudo, pautar a questão racial. Então, a partir de então, depois do ano passado, né, 2023, o professor Lúcio ingressou na Universidade de La Salle com a disciplina de Direito Indiscriminatório também na pós-graduação. Então, a gente teve um fator comum para começar a debater fortemente, por meio de pesquisas, esse fator e essa perspectiva racial. Legal. E tu já estava no Unila Salle quando o professor entrou? Sim, eu ingressei em 2022. Imagino que isso também tenha, para ti que estava como aluno, ter um professor referência, mas que também seja negro entrando como referência, tenha tido uma importância, né? Isso também faz diferença, né? Sim, sim. E também, tanto os alunos quanto os professores, a gente ainda percebe essa deficiência nas instituições de terem professor negro, negra, indígena, também quilombola. Então, um dos nossos estudos também é acerca do racismo institucional, que perpetua por conta dessas práticas, né? Da gente não se ver representado com os professores que a gente tem nas instituições. Perfeito. Professor, também queria refletir um pouco assim, nós estamos falando do direito e estamos falando sobre o Dia da Consciência Negra. A gente pode ter legislações que vão evoluindo e melhorando, com a ideia de que vai melhorar a sociedade, mas não necessariamente isso vai acontecer paralelamente, né? Porque muita coisa vira lei, mas, né? Por exemplo,
as práticas racistas, elas são proibidas, elas já são criminalizadas, correto? Sim, mas sim. estão longe, infelizmente, de terem desaparecido da nossa sociedade. Aí- Mas qual a importância da legislação, do direito, e refletindo, trabalhando sobre isso e, de certa forma, né, auxiliando nessa evolução da sociedade? A legislação, a lei, no mundo ocidental, ela é fruto, né, sempre de uma tensão entre a política e a ética, né? Então, a política é essa busca pelo poder e a ética, né, essa noção do certo e do errado em dada sociedade. Então, essa tensão entre ética e política faz nascer a lei, né? Então, por isso que a gente, em dado momento, foi certo ter escravidão para determinado grupo de pessoas, foi certo a subjugação da mulher, que resultava em legislações que faziam a manutenção desse estado de coisas. Por outro lado, é importante dizer que uma comunidade política, ela quando bem organizada, ela detém uma amizade política. E normalmente, quando essa amizade política está presente, promovida por uma educação, a necessidade de legislação é muito pequena. Então, a gente costuma dizer que quanto maior a amizade política, menor é a necessidade de legislação. Então, quanto maior a necessidade de legislação, menor é a amizade política. Portanto, a gente vive numa sociedade competitiva, disruptiva, né, de certa forma, muito, digamos assim, uma sociedade pautada num sujeito auto-interessado. A gente não tem mais o espírito comunitário. Talvez nunca tenhamos, né? Ou, enfim. Mas a gente consegue perceber em cidade pequena que tem esse espírito comunitário. Há um respeito entre as pessoas. E a legislação antirracista, ela entra nesse quadro, né? A legislação antirracista, ela é parte de um movimento, mas ela não é suficiente. Então, a gente tem todo um quadro, assim, para quem está nos assistindo, né? A gente costuma pensar o Estado moderno, aquele Estado que é fundado sobre uma Constituição. Então, o Brasil, enquanto Estado, teve a sua Constituição em 24 de março de 1824, uma Constituição, digamos, né, que não se referia à escravidão à época, né? Tinha uma Constituição liberal em 1824, sem fazer nenhuma menção à escravidão concreta à época. Da mesma forma, em 1891, com a Constituição de 1891, com a Constituição de 1934, com a Constituição de 1937, com a Constituição de 1946, 67, 69, e chegamos em 88, que é a primeira Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 42, que determina, né, a criminalização da prática de racismo. Então, digamos assim, é na Constituição de 5 de outubro de 88 que nós temos, digamos, um comando constitucional que determina a criminalização. Isso fez nascer no Brasil, já depois de 88, em 89, com a iniciativa de um deputado, Carlos Alberto de Oliveira, por isso que a lei é chamada de Lei K.O., né? A nossa lei antidiscriminatória no país, a Lei 7.716 de 89, é a famosa Lei K.O., é uma legislação que visa, né, o combate, né, a essas práticas racistas, que há pouco o nosso amigo João comentou, né, do fato, né, de algumas instituições não termos pessoas negras, né, ou professores negros, ou alunos negros, ou mesmo serem impedidos de entrar numa universidade, ou serem impedidos de entrar num estabelecimento comercial. Mas, novamente, para quem está nos assistindo, o combate adequado ao racismo é o combate que se faz pela educação. Não. É um equívoco pensar que vamos combater o assédio sexual, o feminicídio, o racismo, a LGBTfobia através de legislação penal. A forma mais adequada de atacarmos, né, os efeitos negativos disso é a educação, uma educação de qualidade, uma educação voltada, né, eu escrevi no meu último livro, né, a uma ética da proteção da diversidade humana. Então, toda a escola, e eu vejo que a La Salle tem essa preocupação, uma ética da proteção da diversidade humana. E isso na prática significa o quê? Contratar profissionais desses grupos, né? Nós, na La Salle, nós temos professores da comunidade LGBTQIA+, temos professores negros, isso é que resulta na mudança, né? Toda ideia de discurso antirracista, sem esse compromisso prático, na minha avaliação, é um equívoco, é o que a gente mais vê hoje, né? Então, seja por um técnico de futebol, seja por um técnico de basquete, enfim, a manifestação dele é inócua, no sentido de se ele não faz nada do ponto de vista efetivo, se ele não abre uma escolinha para treinadores negros, se ele não abre uma escolinha para treinadores de basquete negros. Nós, né, a gente fez lá numa outra universidade, fez um grupo de preparação ao mestrado. Então,
O antirracismo, ele exige das pessoas que elas façam ações práticas, muito mais que o discurso. Tá? Então, a gente que estuda o antirracismo, a gente separa 2 grupos. Né? Tem um grupo que é o do discurso, porque pouco resulta em resultados práticos, e tem um grupo que existe desde a fundação do Brasil, que fundou jornais, que fundou associações, um grupo que fundou iniciativas de educação para a população negra. A este grupo nós entendemos a melhor solução. Então nós precisamos de pessoas que estejam comprometidas na prática com o antirracismo. No caso da La Salle, ela demonstrou isso com a contratação de professor, enfim, adotou uma linha de pesquisa que a gente verifica que nas universidades, principais universidades do Rio Grande do Sul, nós não temos ainda. A título de exemplo, eu dava aula na URGS, nós não temos um grupo de pesquisa ainda, nós não temos, uma disciplina específica para a questão do combate à discriminação racial, à discriminação LGBT-fóbica, à discriminação contra as mulheres que elas sofrem ainda no mercado de trabalho, no dia a dia. Então, é preciso sair do discurso e apontar uma solução prática. Né? Esse é o meu posicionamento, que para quem está nos assistindo, pense bastante, porque às vezes as pessoas estão preocupadas com likes, né? O discurso dá muito like, né? Mas não resulta em nada na prática. Tá? Nós precisamos, dentro da história constitucional legislativa do país, a gente precisa apostar, né, e investir muito nas ações práticas, nas práticas de fato concretas, contratando profissionais, políticas públicas voltadas a essa população, né? E é isso, não tem assim o que se fazer. E a questão de tempo, nós tivemos 388 anos de escravidão no país, há situações que vão mudar só com o tempo. Né? Nós vamos ter uma solução muito rápida, a curto e médio prazo. Né? Recentemente saiu a pesquisa, né, João, do IBGE, né, acerca, um pouco tocando a população negra também, né, e o que resulta dessa pesquisa é que nada praticamente mudou, digamos assim, mudou no sentido de alterar uma realidade de desigualdade gritante no nosso país. Então, passado 20 anos, 25 anos, os dados ainda, eles se mantêm, ou se mantiveram, né, João, inalterados no que diz respeito à realidade da população negra. Né? E é preciso também cuidar, né, que eu brinco com meus estudantes, né, aqui da La Salle, de outras universidades, é preciso que a gente não veja a realidade da população negra através do nosso cercadinho. Né? Em razão das políticas de ações afirmativas, alguns negros e negras conseguiram acessar a universidade, outros cargos importantes, e a gente começa a se animar achando que a realidade da população negra mudou. O que na verdade mudou foi uma realidade, um pequeno cercadinho, mas a população negra é ainda a que menos tem educação de qualidade, né, por essas razões estruturais que a gente já comentou, que tem uma saúde que não é uma saúde, uma prestação de serviço de saúde de pouca qualidade. A população negra tem uma prestação de serviço de água e esgoto de pouca qualidade. A população negra tem uma prestação de serviços de segurança de pouca qualidade. Essa é a realidade de 90 e poucos % da população negra neste país. Logo, aqueles entusiastas, né, das mudanças legislativas, eu gostaria de lembrá-los que quase nada mudou nesse sentido. Eu lembro muito, nessa questão de ser antirracista na prática, né, eu lembro daquela história que se fala, que para mim é a mesma coisa. Que se tem 4 pessoas sentadas numa mesa e um nazista senta e ninguém levanta, nós temos 5 nazistas. Isso. Né? E a prática antirracista, ela exige uma reconstrução muito grande de todos. E se tu tá num grupo, né, e alguém fala, ou seja do tom jocoso, ou seja qual for, de uma forma racista, e tu tem a oportunidade, na verdade, o dever de te colocar, né? Esse é o momento de tu ser antirracista, né? Não é na rede social, não é na hora que tu tá com presença de negros. Tu tem que ser antirracista o tempo inteiro, né? E o papel das crianças reeducando os pais é muito importante nesse sentido, né? Porque quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando também de geração que passa de geração após geração. Um racismo que em boa parte, essas pessoas às vezes nem se deram conta que eram, né? Por exemplo, vou lembrar aqui, mandar um abraço pro Rafa Rafuage, grande amigo. Sim.
que tive a oportunidade de produzir junto com ele o curso antirracismo, inclusive, que a gente fez a formação de mais de 3.000 professores e alunos da rede pública aí, do Rio Grande do Sul, pelas prefeituras. Foi muito legal. E ele tem um módulo lá, por exemplo, só onde ele conta algumas histórias, onde as pessoas não se dão conta o quão racista é aquilo. O lúdico, né? A questão da tigrada, por exemplo, né? Junto com a história lá. Nossa, e tantas outras coisas importantes que só com conhecimento e prática antirracista incessante a gente vai conseguir vencer. Eu queria que o João falasse um pouquinho, porque eu vi que ele está em várias pesquisas aí, o professor inclusive olhou para ele falando de algumas, o quanto a gente já consegue mensurar de mudança que a gente teve ou não nesses estudos que tu tem feito, assim, e o que tu imagina que também é o ponto principal para a gente atacar como sociedade. Sim, justamente esse ponto que tu citou, né, de práticas não racistas e antirracistas, eu e o professor Lúcio também, a gente sustentou agora nos últimos meses uma pesquisa que a gente fez nesse ano, a gente levou para Montevidéu também, expondo justamente isso, que em uma sociedade, uma conjuntura, onde tem esses sujeitos, vão ter o sujeito racista, o não racista, né? Então, não basta a gente apenas não ser racista, a gente precisa combater, justamente como tu citou, né? Então, a gente também percebe que, por mais que a nossa sociedade ela ainda diga que existe o racismo e que as manifestações de discriminações ainda persistem, as pessoas ela ainda não vão se reconhecer como racistas. Então, é justamente isso também que a gente trouxe na nossa pesquisa, né? Que as pessoas não se reconhecem racistas. Então, se elas têm um termo, se elas cometem algum equívoco e falam algum termo racista, elas acabam não querendo se posicionar e não se colocar naquela posição de racista, né? O que a gente percebe também que é um problema, por conta de toda essa construção que a pessoa vai fazendo ao longo dos anos, como tu bem citou. Então, é uma das problemáticas também. O que a gente vem também desenvolvendo é que a gente percebeu com outras pesquisas também, que dentro das instituições, a instituição que mais sofre e que é acometida pelo racismo é a de ensino, seja em todos os níveis. Então, um estudo também do Instituto Peregum vai sustentar justamente isso, que entre o mercado de trabalho, no lazer, enfim, a instituição onde tu mais vai ter práticas de racismo é na educação. Então, mesmo que a educação seja a base, né, a gente percebe que o racismo está dentro da instituição. Então, não basta apenas a gente combater com legislações, né, igual o professor Lúcio citou. A gente precisa fazer um esforço teórico e diário também sobre essas práticas. Então, não há outro jeito senão a educação para a gente conseguir avançar, pelo menos na pauta antirracista e antidiscriminatória. E tanto em políticas públicas como legislação também cuidar as que são, muitas vezes, disfarçadamente discriminatórias, né? Porque a gente tem na história, né? E eu aprendi nesse curso, por exemplo, né? O quanto lá a lei de invadir os capoeiros, que, pô, isso tinha que ser ensinado em larga escala na escola, né? O quanto a criminalização da população negra foi. E se a sociedade sossegar, vira e mexe, tem uma política pública sendo colocada aí que tem um viés, né? Então, a gente precisa ficar também muito vigilante, né, professor, para isso, para não deixar que algumas coisas regridam, né? Agora, tu estava falando sobre isso, né, o quanto estrutural, eu estava me lembrando que agora na enchente, por exemplo, né, o presidente Lula esteve aqui e daí falando das imagens que ele visualizou das pessoas que foram mais acometidas pela enchente, que são as áreas de maior vulnerabilidade, ele falou, eu não sabia que tinha tanto negro no Rio Grande do Sul. É o terceiro mandato, né? É o terceiro mandato e, na verdade, esse comentário demonstra, né, a invisibilidade da população negra aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, é uma questão que está aberta, né? Então a gente vai precisar de muita pesquisa, muito trabalho. Como eu comentei com o João, recentemente saiu uma pesquisa, né, de quem compõe a população nas favelas, né, as principais favelas do país, favela da Rocinha, boa parte dessa população é a população negra. Recentemente também saiu num grande jornal, acho que ontem, né? Saiu num grande jornal, acerca de qual é o perfil dos mortos pela polícia no Brasil, que é a população negra. Então a gente tem muito trabalho pela frente, vamos precisar de muitos 20 de novembro ainda para, digamos, pensar acerca dessa realidade. Nós vivemos num país que está passando por um processo digamos assim, de enfraquecimento, né, das relações de trabalho, né? A gente verifica o processo de uberização, verifica o processo de precarização das relações de trabalho, e isso atinge em cheio também a população negra, né? O campo do trabalho, né? O mundo do trabalho é um mundo
no qual, né, alguns estudiosos vão apontar, onde a gente verifica, né, esse grau de discriminação com a população negra, né? Então, como nasce o mundo do trabalho no Brasil, nasce através de uma divisão racial do trabalho, com a escravidão, com a produção de um excedente econômico que dá condições para um capitalismo nascente neste país. Então, a gente precisa aprofundar essas discussões, e muitas vezes a gente fica até angustiado, porque é tanta coisa, né, e que se coloca, e que a gente acaba não tendo condições de responder a tudo. Mas certamente eu ainda posso, eu estou com 52 anos, eu ainda acho que o caminho é pela educação, né? O investimento nós não temos, infelizmente, para o nosso ouvinte entender, nós não temos e nem tivemos um projeto de educação neste país, né? Desde 1824, diferente de outros países, como a Argentina, nós não tivemos um projeto pensado de educação para este país. Então, eu acho que a primeira coisa que deveria estar na ordem do dia, na discussão legislativa, sobretudo por parte dos grupos progressistas, que estão pensando em combater o racismo neste país, é um projeto de educação. E um projeto de educação bem pensado passa por um dos seus conteúdos, o conteúdo antirracista, né? Eu insisto nisso, enquanto nós não tivermos uma educação de qualidade, professores recebendo adequadamente, com tempo para pesquisa, com tempo para se dedicar, né, ao estudo, nós não vamos reverter esse quadro, né? Como diz o João, quer dizer, a principal instituição, ou as principais instituições que dão base para essa educação racista em nosso país, nessa educação no qual as pessoas ainda se referem a outras como macacos ou coisa parecida, é a educação. É a nossa educação, quer dizer, nós temos educação ambiental nas escolas, já tem uma repercussão nas famílias, mas nós não temos uma educação antirracista que reverbere, né, nos âmbitos da família, nos âmbitos da casa, enfim. Então, a solução para o combate ao racismo no país passa por uma educação de qualidade, investimento alto, né, nas instituições de educação, né? E de outra forma, eu só vejo soluções muito paliativas, tá? Ou soluções que resultam em falácias, né? Do tipo, a favela venceu, a representatividade é tudo, e nós sabemos que a representatividade não é tudo, nem a favela venceu, né? A gente precisa, de fato, que todos, né? E eu tenho um posicionamento filosófico e político que acredito que o coletivo, né? É o coletivo que muda essa realidade, né? E não o comportamento individual do Lúcio, do João, porque o Lúcio venceu, a favela venceu, porque o Lúcio conseguiu, nós obtemos uma representatividade adequada, isso não é verdade. Então, a minha perspectiva é muito no social, no coletivo. Me preocupo bastante, né, com esses aspectos, porque eu também, né, para o nosso ouvinte saber, eu tive que abandonar a escola aos 12 anos, né, para ajudar os meus pais. Então, o quão importante é uma educação de qualidade, o quão importante é uma escola que esteja aberta pela manhã e pela tarde para esse estudante que não tem condições, muitas vezes, de se alimentar em casa, que não tem condições de ficar em casa, porque são ambientes, muitas vezes, são ambientes que são pequenos, né? As habitações são pequenas no Brasil, não há oferecimento de lazer. Então, a escola tem que ser esse espaço que permita a esse estudante ficar das 8 às 18, vamos dizer assim, né? Como é feito em alguns países e tem dado certo, a título de exemplo na França, tá? Então, essa seria eu, né, pediria a qualquer governante, invista na educação e, sobretudo, na formação dos nossos professores. Perfeito, perfeito. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, nesse dia 20 de novembro, que a gente está lançando esse episódio do Frequência do Saber, falando sobre a consciência negra e como a gente tem que pautar cada vez mais essa pauta antirracista. Eu acho que concordo muito com o professor quando fala que a educação é fundamental e conhecer a nossa história para a gente poder compreender como é que isso tudo se estruturou. Para um problema que é estrutural, tem que ter solução estrutural, né, professor? Não dá para maquiar, né? Não dá para maquiar. Não dá para maquiar. Então, quero agradecer muito ao João e também ao professor Lúcio pela presença aqui hoje. Obrigado. E que a gente possa conversar outras vezes também sobre... E que tenha andado, né, esse assunto, certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Aproveita que está passando por aí, te inscreve no nosso canal, segue também as nossas redes sociais, do Unilassalle e do Grupo Otimoneiro, e aproveita que está aqui no canal e já dá uma olhadinha nos outros episódios, já teve muita coisa legal aqui no Frequência do Saber. Até a próxima, tchau!